tinha uma curiosidade por você muito grande toda a vida. E a gente nunca teve chance De conversar. de sentar e conversar. Aí eu estava no salão, aí o meu barbeiro virou e disse: o João está em cima. Eu digo: ah, é, legal. Eu levantei para fazer o pagamento e de repente você desce e vira para mim e diz assim: Gesso, o que que tu sente quando pega um projeto teu e destrói, né? Desvirtualizam Era completo. todo cheio de máscara, todo preocupado com proteção, neurótico com as doenças, né? É. Agora eu quero mostrar meu último projeto para você. É um videozinho rápido. É uma casa em aço, é para um condomínio na Serra do Rio. É esse aqui. Pronto. Divirta-se. Embaixo é um ateliê de arte, junto do lago artificial. Em cima do ateliê é a piscina. Essa maquete foi feita pelo Lucas Carvalho, que trabalha para mim. Ele mora onde? Mora em Teresina, é da família, né? Ele faz a partir de quê? Tu manda os desenhos, é? Ele a partir das minhas plantas de papel, eu sento com ele aqui, monto a maquete, e aí nas reuniões a gente estabelece planta, escultura. Ele faz 3 dimensões. Faz 3 dimensões. Só que tem hoje a inteligência artificial que faz coisas impressionantes, cara. É assustador. Eu acho meio limitada a imagem ainda. Apesar dele estar com os melhores programas de arquitetura, mas a gente tem recursos hoje muito loucos. Rapaz, é muita informação no projeto aí. É muita informação. Para você ter ideia, uma cadeira dessa, aquela laranja ali na piscina, ela tem tanto arquivos de DPI que ela é maior do que a casa toda. Uhum. É preciso a gente tentar fazer milagre. Outra coisa da integração com o terreno aí, né? É foto que eu fiz do próprio terreno, essa imagem é real, é uma serra que tem... Onde é esse condomínio, Gerson? Em Araras, eu não sei o nome do condomínio. A Serra de Petrópolis, né? É, Serra de Petrópolis, é município de Petrópolis. Tu é um ser eternamente doente. Isso foi a programação neurolinguística, né, que minha mãe fez comigo. Ela me chamava e dizia: você é doente. Era de 8 em 8 horas. Olha, você é doente. Puta merda. Então e hoje eu não tenho, eu vou ao médico, às vezes eu vou e digo: doutor, eu tenho isso, isso, isso. Eu acho que o senhor deve passar para mim é isso. Isso. Ele só faz carimbar. Eu nasci, meu avô era farmacêutico, era Gerson Castelo Branco, e o Hospital de Luzilândia tem o nome dele, né? Meu avô era um homem bonito, claro, descendente português, que foi na Luzilândia porque ele tinha se formado em farmácia, e ele terminou se interessando pela minha avó, que tinha 13 anos, e ele casou com ela, um homem de quase 30, sei lá quantos anos, enorme, casou com uma baixinha que era Pires Ferreira Carvalho Melo, né? Uhum. Mas de família tradicional, porque você sabe que os Pires Ferreira são as famílias mais importantes A do família Piauí. Pires foi a oligarquia rural mais importante do começo do século XIX. Então eu nasci dentro de uma farmácia. Eu não tive chance de conhecer meu avô, que eu gostaria muito de ter convivido com ele, né? Dizem que eu tenho vários traços dele. E eu brincava com a amostra grátis. Era uma casa de mulheres. Meu pai, não sei como ele conseguia viver naquele sistema controlado pelas mulheres da casa, né? E toda a minha brincadeira ou era de celebrar a missa, porque morávamos do lado da casa paroquial e do lado da igreja, então tudo era muita Você religiosidade. lembra missa até o padre proibir. Eu parei de celebrar a missa em latim no dia que eu fui 5 da manhã para uma igreja, vou dizer uma coisa absurda, entendeu? E não corte, não. Estava celebrando em latim a missa quando eu desmaiei e soltei um peido muito alto dentro da igreja. Aí a família deixou de me levar.
Mas era, brincava com amostra grátis, acabaram com minha dentição, me dando bismuto. Então, assim, eu tenho um pavor de remédio, cara. Eu sou o inverso De mim. de você. Você não é hipocondríaco, coisa nenhuma. Nem de jeito nenhum. Agora, Meus tratamentos foram urinoterapia, tomei urina há 15 anos para evitar câncer e essas coisas. E hoje em dia eu faço uma coisa muito fantástica que me protege de muitas coisas, tanto que durante a pandemia, né? você tomava sucrilho, né? É claro que tomar dos outros é uma coisa meio louca. Eu tiro o sangue da veia, 10 ml de sangue da veia e aplico na nádia, que se chama autohemoterapia. Sei. Não existe imunizante mais fantástico do que isso. Pois é, eu estou conversando com os especialistas, falando em doença, que eu não pensei que a conversa ia descambar para isso. E eles saem de São Paulo, amigos meus, e vão se especializar em câncer nos Estados Unidos. E voltam e dizem para mim: olha, João, daqui a poucos anos o câncer será a doença que mais vai matar, né? Autohemoterapia e urinoterapia, para quem quer se livrar disso. Porque meu pai teve que amputar todos os órgãos dele por conta de um câncer fulminante. E minha família toda tinha uma tradição de todos morrerem de câncer. E existe uma coisa que eu tinha certeza absoluta que eu não queria isso para mim. Eu não iria me permitir passar por essa situação. E aí eu comecei a procurar, porque tudo da minha vida foram através de sinais. Tudo. Sinalização. Aí eu comecei a mentalizar um processo de como eu me livraria disso. Moema Santiago era deputada federal ou estadual, São Paulo, né? não, do Ceará, mas Ceará. morando em Brasília. Sim, sim. Amiga da Miriam Portela. Amiga de todas as famílias dos Távoras, do Alberto, porque as famílias tinham relações, né, de parentesco. Aí a Moema veio de Brasília, trouxe 2 livros de urinoterapia para mim. Eu comecei a ler e eu tinha viajado pelos parques nacionais, eu tinha comprado uma Pajero, e aí meu pai tinha morrido. E eu saí pelos parques nacionais do Brasil, dentro dessa Pajero com um amigo que trabalhava para mim lá em casa. Ah, num determinado instante paramos num hotel totalmente espiritualista, né? Assim, todo a proprietária fazia massagens e eu estava muito cansado de estrada, né? Uhum. Eu disse para ela: você pode me dar uma massagem hoje à noite? Então combinamos, ela começou a me massagear, ela virou para mim e disse: eu sinto muito te dizer, mas você tem câncer. Eu disse: como é que você acha que eu tenho câncer? Ela disse porque ela tinha tido 3 cânceres e ela conhecia o cheiro da doença, João. Aí eu voltei com aquilo, eu digo, eu, eu tenho que me cuidar de alguma forma, mas o processo foi muito rápido, de degeneração física, que eu não tinha coragem de levantar de uma rede, às vezes na varanda do apartamento da família, para ir trabalhar no escritório, porque eu estava assim, num processo muito rápido da doença que estava ainda por se manifestando realmente no organismo. Aí a Moema chega com os livros de urinoterapia. Eu digo, eu não acredito que eu vou ter que tomar urina ou fazer alguns tratamentos paralelos com isso. E esse livro era da Irdim, que o Trigueirinho, que foi em outros tempos, eu estive no sul de Minas, nas fazendas do Trigueirinho, não sei se você chegou a conhecer Não, Trigueirinho. não, não. Trigueirinho é uma figura, no dia que pesquisa no Google, quem era Trigueirinho? A relação tempo-espaço lá não existia. Aí eram os livros da Irdim. Minha mãe, com o câncer, literalmente tomando o nariz dela, câncer de pele, já era uma ferida. Eu digo: minha mãe, você não precisa beber, só lava o rosto. Minha mãe morreu com 93 anos, que ela não tinha nem marca do câncer do nariz. E lá em casa foi uma revolução, eu consegui curar vitiligo com urina. Urina. Foi uma revolução. E a questão do sangue, como é que é? A questão do sangue é que anos depois, fazendo parte de estudos da cultura racional, do Manuel Jacinto Coelho, que o Tim Maia Ah, divulgou sim, é o muito, Timaio, o Jacques Tupandeiro. muitos divulgaram a cultura racional. A Viçosa. Viçosa, para mim, é um grande
vamos dizer, uma referência dessas sinalizações, porque eu não tinha relação nenhuma com a serra, nenhuma. Eu passava pela serra, indo Teresina, Fortaleza, ou indo Parnaíba, Piripiri, Serra, porque antigamente não existiam as estradas, que era Camusim, né? Então, assim, nos processos de vontade, de desejo, de querer saber do que poderia acontecer, eu vou misturar tudo, mas eu chego lá. Eu fui em 74, já trabalhando como arquiteto para Teresina, fazendo a casa do Afonso Aragão, que me deu 14 projetos. Eu retornei, eu digo, essa escola de belas artes de Salvador não me interessa, a loucura baiana tinha sido uma festa de revolução para o cara careta, comportado, acostumado, vamos dizer assim, aos esquemas da elite cearense, que era um horror, era boate nas casas, era as meninas estudando no Sacré-Cœur, no Rio de Isso nos Janeiro, anos 60, né? isso nos anos 60, já chegando nos A 70. Fortaleza Royal Briar. Tinha um carro importado, que era de um amigo meu, do Jorge Martins, e que o avô trabalhava com navios, então, assim, todo mundo era rico e eu era filho de bancário do Banco do Brasil. Então, todos frequentavam Ideal, Iate, e os esquemas Náutico. náutico eu frequentava, meu pai era sócio. Mas, assim, para ir para os outros clubes, eu tinha que pular muro, né? A história de querer buscar situações diferenciadas. O Cabeto voltou de Minas, eu voltei da Bahia, nos encontramos em Fortaleza. Cabeto já querendo explodir na revolução das suas artes de moda, porque ele realmente é um fashion designer desses fantásticos. Cabeto disse: eu vou para Londres com a Ana, que era a mulher dele. Eu disse: para Londres eu não vou e aqui em Fortaleza eu não fico. E para Teresina, aquele calor infernal, eu também não vou, né? Aí eu digo: já sei o que eu vou fazer. Vendi meu carro e resolvi pegar. O Cabeto pegou um navio para Cordilheira dos Andes, para Europa, Londres, eu peguei o trem da morte para a Cordilheira dos Andes. Ah, com uma semana, o dinheiro do carro foi roubado na estação de trem para ir para Cusco, para Machu Picchu, de Cusco para Machu Picchu. E eu passei 4 meses numa experiência que o Gerson, que já era iniciante de arquiteto, não era nada, era um cara barbudo, um cara de hippie, um cara de maconheiro, né? Tinha fumado maconha com o Gil no apartamento Esse período que você teve na Bahia da é Bahia. o período efervescente do Edgar Santos, reitor? 70, de 70 a 73,5. Eles estavam morando ainda pela Europa e começaram a retornar para o Ah, Brasil. estavam exilados, né? Estava exilado, estava retornar para o Brasil, então ainda você tinha uma tranquilidade muito grande para andar, para circular. Era um meio artístico, muito Sim. efervescente. Pepeu Gomes ia no apartamento namorar uma paulista que estava hóspede lá em casa. Então, eu digo: eu tenho que ficar aqui, eu não vou para Fortaleza. E de Fortaleza para a Cordilheira dos Andes foi assim extremos de experiência, porque toda aquela relação com a Cordilheira dos Andes. Você já foi nos Eu Andes? tive no Chile e vi de longe, né? Não, o Chile é outra coisa. É, não Eu vi. estou falando de Bolívia, Peru, Não, não, Equador, não. Colômbia. Só Não. tive no Chile. Bom, eu fui roubado 2 vezes. Levei 4 meses para voltar ao Brasil. Eu levei 15 dias de carona num barco para chegar em Letícia, que era a fronteira. Nesse olhar, que eu chamo de olhar amorosamente, entendeu? Eu resolvi parar de comer carne. E quando eu cheguei em Teresina, a primeira preocupação, porque eu digo, eu vou direto para os meus clientes para poder me salvarem da situação de falta de grana. Quer dizer, eu já estava fazendo projeto, né? Tava, o Afonso Aragão Coca-Cola era meu cliente. Comece uma obra pela metade já. Já tinha a casa do Neuto, que era um referencial de todo mundo andar pelo Joco para ver essa arquitetura do cara que fazia as coisas diferentes. Eu era o bicho estranho, porque Teresina tinha o Otacílio Otacílio Fortes, Forte, tio do Heráclito, né? é, E Freitas Forte, é né? forte, ele era decorador, né? Ele era decorador, mas ele era arquiteto. Aí tinha um cara que morava na Bahia e fazia os carnaquinhos, que Teresina é cheia Hum. dos carnaquinhos, né? É, tinha vários. Esse já morreu. Tinha o
cara da maloca que era o que fazia os É um prédios, engenheiro, né? ele é arquiteto, É? fez várias obras aqui, importantes. E tinha o Gerson que estava fazendo todas as casas, né? Fiz para Pedro Rocha, outros empresários. Então, quando eu cheguei em Teresina, o Fábio Ferreira, Fabinho. Fabinho, que estava ontem, que é responsável pelo meu título, foi ele que buscou essa história. Fabinho. Tinha uma moto, me vendeu uma cinquentinha, eu botei a mochila da Cordilheira dentro de um jacá e digo, eu vou para Parnaíba de moto, na cinquentinha, e vou atrás de alguma coisa para mim, aonde não tivesse civilização, e era a Praia do Coqueiro. Quando eu cheguei na Praia do Coqueiro, sem luz, sem polícia, sem estrada, sem igreja, sem nada, comprei uma cabana de pescador, e essa cabana de pescador, logo em seguida eu estava indo a Fortaleza, conheci uma mulher fantástica chamada Olga Creu, responsável pelas as edições de Casa Cláudia, da parte de arquitetura, decoração e culinária. Mulher formada nos Estados Unidos, polonesa, que olhou umas 3 fotos minhas e disse: Você tem condição de chamar um fotógrafo para fazer um material de verdade? Eu digo: Claro. Ela me recebeu na piscina do hotel, tomando sol, branquinha, bem com cara de paulista, muito elegante. Chega aquele cara que só usava branco, barbudo, esquisito, e ela foi atenciosa, fiz o material, mandei então em 77. Eu estava publicando meu primeiro trabalho em revista, reformei a casa em 78 para os meus 30 anos. Foi outra publicação, já com material que está no livro Hum. de vida dela, que chama Olga Creu. E a partir daí, a minha relação começou a ficar diferente, porque eu era um cara do Piauí, que não existia, era chacota daquele Juca Juca Chaves, Chaves. era chacota do Juca Chaves, era piada nacional, né? É, a revista Realidade também, né? Execrou com o Piauí, uma matéria. Nós estamos sujeitos a 300 anos de bullying, Impressionante. né? Agora tem uma coisa que eu nunca tive, foi síndrome de vira-lata. Eu sempre soube quem eu era, que eu era o arquiteto, entendeu? E que eu ia conseguir as coisas de uma forma, porque elas vinham naturalmente para mim. Nessa casa de praia eu recebi Janete Costa, que era o nome da arquitetura nordestina, com o Com o Bossói, Bolsonaro. que fizeram várias coisas As aqui. obras públicas aqui. Ah, não, tudo que é bonito em Teresina foi feito pela Agora Janete. mesmo interviram na obra do Bolsonaro, que é a Assembleia, e acabaram com a obra. Fizeram uma reforma que acabou com a obra do Bolsonaro. Revoltante. É aquela pergunta que você me fez a É. primeira vez que a gente se viu, né? O que Eu, você eu sente? levei a Janete Costa, Ah, eu não levei, porque o Lorival Parente me disse, não, ela está muito doente. Eu fui no aeroporto, ela já estava embarcada. estava com câncer, ela morreu É, de câncer, eu levei o Carlos Augusto Lira, que é que é meu amigo também. arquiteto, para mostrar no hotel Luxor Uhum. aquele painel de pré-moldados que eles Que fizeram, era lindo o e hotel. foi destruído. Tudo foi O destruído. Carlos Augusto Lira disse, mas Trocaram o projeto tudo, maravilhoso até as gravuras do do Bulemar Monlemax. se perderam. E eu, Tinha cadeiras eu, móveis eu, me, eu me maravilhosas senti naquele hotel. assaltado porque era o meu habitat, onde eu ia almoçar, Aham. tomar café e jantar. Eu só me hospedava ali. Era o melhor hotel da cidade, É. no centro. Agora eu queria entender uma coisa, Jéssica, porque você falou muito aí, você falou na Cordilheira, Salvador. Você, voltando à história da autoimunoterapia, então, nessas pesquisas, nessas vivências de querer entender Sim, como se manifesta, como nós somos manipulados pela essa matrix maluca que nós vivemos, porque tudo é invertido. Eu não acredito em nada disso que eu acho está que vou começar estabelecido. a tomar mijo hoje. Eu acho que é muito mais prático, já que você gosta de agulhadas e no bom sentido, né? Porque Não, tem não gosto, mas às vezes é preciso. 10 ml que você tire de sangue da sua veia e Sim. aplique na nádega semanalmente, vai transformar a sua vida, cara. É. Você vai ficar imune a milhares de coisas, a Você, situações. você estudou bastante sobre isso, né? Estudei porque eu tive E deve ter conversado com médicos também, né? eu tive não,
Não? Toda a medicina é contrária a tudo, porque é muito mais prático eles venderem remédio Hum, e estabelecerem tratamentos sim. miliardários, O lobby da indústria farmacêutica. é claro. Então, olha, Jé, eu conheci um homem que viveu 102 anos em Valença Ah, e perguntei a ele qual era o segredo. Ele disse: fique longe dos médicos. é. A minha bisavó, Dona Venância, que adorava a imoralidade, todos os processos de cura dela, que morava perto de Luzilândia, no Morro do Chapéu, era urinoterapia, porque de um lado tinha meu avô Jéssica Castelo Branco com toda a farmacologia, do outro lado tinha a realidade da minha Olha, família. Jéssica, eu me lembro em Piripiri, criança, que tinha umas meizinhas, uns remédios caseiros que eram Funcionavam, né? com urina, sim. Uhum. Eu vi falar nisso na minha infância. E as mães davam urina. Você sabe que um dos tratamentos para animais, vaca, carrapato, pragas e coisas, é autoemoterapia. Eles tiram o sangue do animal e aplicam no animal. Acaba com tudo. Bom, mas eu quero voltar para a arquitetura. Seguinte, Bora. você falou essas experiências da Cordilheira, Salvador, Fortaleza, deu uma aula aí de ambiência. Você é uma pessoa bastante original. Eu acho que nós fazemos parte de tribos. Nós Sim, somos tribais, às vezes a gente não sabe que faz parte daquela tribo, sim. né? E por isso que há um instinto primitivo, não é da minha tribo, vai me matar, é Uhum. da intolerância e o preconceito. Certo. Agora, você tem um compromisso de originalidade muito grande, expresso desde sempre, na maneira de ser, de se vestir, de desenhar, de criar. Suas casas foram sempre originais. Você se baseou em alguém? Qual foi o arquiteto que te seduziu? É que teve algum espelho, alguma Quando eu coisa? era adolescente, que eu ia na casa dos milionários e era projeto do Bolsonaro e da Janete, eu olhava uma forma diferente na concepção espacial das coisas. E eu admirava muito o trabalho daquele povo, porque era as casas dos Macedos, Hum. no Ceará, entendeu? Do Zé Dias, do Benedito, que era perto lá de casa, todas essas casas eram perto lá de casa. Então eu olhava aquilo com uma forma muito diferente de ver a arquitetura, porque a arquitetura mesmo do Ceará era péssima. E eles também tinham o hábito de não ter respeito por nada do que tinha sido feito no passado. Quer dizer, mete a mão e destrói, que nem meteram Quer do dizer, a Bossói. intervenção desastrosa, né? Desastrosa de Que quem se acha dono. não acrescenta, ela É, compromete a obra. é. Mas eu olhava, eu lembro quando eu era criança na Luzilândia, que eu vivi a parte de criança na Luzilândia, chegava a revista Você Cruzeiro. esteve lá porque seu pai era bancário. Foi? Não, eu tive lá porque minha família Era de lá. dos meus pais são de lá. Ah. Se você atravessa para o outro lado, você está no Maranhão, né? É, E a cidade correspondente a Luzilândia, qual é. é? São Bernardo. São Bernardo. Matias Olímpio fica Fica perto, né? perto, Esperantina fica relativamente É perto. porque você está envolto, Gerson, em um monte de lendas urbanas. Mas eu lembro, eu era criança tomando banho de rio nu com as mulheres que lavavam roupa no rio, nas pedras, que tinha umas pedras lindas na Luzilândia, e era muito claro o porto dos homens e o porto das mulheres. E como eu era criança, eu participava dos dois portos, né? Hum, Das mulheres desnudas, com os peitos lavando suas roupas, que a gente carregava água no jumento, hum. ajudava o caboclo que cuidava disso, que a casa da minha avó era aquela casa de farta, de muita abundância, de quartos que se guardava comida, se fazia doces de várias espécies, e botava dentro de Gamelas. latas de querosene lacradas para poder chegar no fim do ano ter os estoques de tudo que a família de Fortaleza iria, né? Casarões imensos. Casarões imensos com a história de não vá lá para trás, que senão o bicho te pega, a alma vem, quer dizer, tinha todos os medos, as coisas esquisitas. Mas a revista Cruzeiro, Hum, que era a única coisa de veículo de informação que chegava, mostrava Niemeyer com o Burle Marx, hum, Lúcio Costa, essas coisas, porque era década de 60 era o início de Brasília, né? certo. Então eu olhava aquilo e tinha uma curiosidade muito grande. Tanto que quando eu fui estudar no Colégio Cearense Interno, em Lá na 60, Duque de Caxias, lá na Colégio os com maristas. água mineral,
Nos maristas, né? Que eu brigava com eles, tudo que eu achava que tudo era viado, eu não queria nenhuma aproximação com aquilo. Mas Nem, tem uma nem, coisa muito curiosa. lá os maristas, você achava que eram todos. É, eu estava habituado a fazer espetáculo na Luzilândia. Você não tem Espera aí, nenhuma preocupação de dizer essas coisas assim. não, eu estava. É porque eu estava eu estava na Luzilândia, nos dramas, nos espetáculos que minhas tias organizavam. Então, eu era sempre alguma coisa, um personagem. Eu estava no Colégio Cearense, aquele menino de 12 anos, Sei, bem assim, criado por vó, né, sei. com toda aquela problemática. E aí chegaram para mim e disseram: Você não quer participar Do drama. do trabalho de espetáculo? Um jogral, coisa assim. Era um teatro que precisava ter uma bailarina, uma princesa, para dançar a valsa com o príncipe. E o nome da princesa era a Princesa de Cleveries. Cara, ah, quando eu pensei que não, eu me vi vestido de princesa. Você não tem uma foto dela para mandar pra É gente? uma coisa absurda. Que eu olhei e eu já estava vestido de princesa, com a roupa comprida, né, com peruca, com um batom meio esquisito passado na boca, e eu fui praticamente empurrado palco adentro. Esse colégio inteiro estava reunido para esse. Quando eu entrei, foi uma vaia tão grande. E aí eu virei a princesa de Cleve. Então todo mundo queria me comer a partir. O Mas já, depois da vai, o que é que você fez? que eu fiz? Primeiro, foi mais um desafio de vida, que eu sempre adorei o desafio de vida, né? Mas a história está mostrando isso. O sujeito sai, vai para a Cordilheira dos Andes, quer dizer, é uma vida de quem vai para o estoque, né? O Cabeto foi para algumas coisas parecidas, foi para Pink Floyd e viveu várias. Onde você atribui Mas aí, hein? meu Esse Deus, a espírito. gente está misturando os assuntos. Mas esse espírito, de onde vem? Você atribui a quê? Ah, Geralmente o piauiense é muito o que ligado que à terra. aconteceu? A primeira casa que eu fiz em Teresina, e depois a Mas do você está Afonso, respondendo a pergunta anterior. a primeira casa que eu fiz em Teresina foi do Neuto Palácio dos Móveis, na Sei. Socorro Castelo Branco. Essa casa, curiosamente, Espera aí, a primeira em Teresina é a primeira da sua obra, né? é, Primeira 72. inaugural, certo? 72 eu estava com ela pronta. Pronto. Essa casa, na década de 80, quando eu vim morar em Teresina, montar escritório, ela foi meu escritório durante vários anos. Nela eu recebi Caetano Veloso, Gilberto Gil, com sua Vinícius Cantuária, sei Quando lá, eles vinham para cá, né? quando eles Em vinham para cá. 82, o Caetano veio com o Vinícius Cantuária e a outra banda do mundo, o LP Eu original. recebi para um peixe, porque a garagem era a loja do Cabeto. O espaço de arquitetura da casa era maravilhoso. Foi meu primeiro projeto. Então, aquilo para mim era assim um E paraíso. outra coisa era a vitrine de Teresina, né? Era Vitrine Todo mundo, Teresina. vamos na casa do Aí Gerson. o que que aconteceu? Essa arquitetura, inclusive a casa do Afonso Aragão, que depois eu terminei botando um telhado nela, porque a relação de ar-condicionado era uma coisa absurda, ainda é horroroso nos espaços, Uhum. mas tem hoje muita O coisa. ideal seria uma central. O ideal seria assim, pontos de saída de ar. Uma central que não É, ficasse tão que não ostensiva. ficasse esse estrambone fazendo Inclusive, eu estava barulho. lá no auditório vendo o seu título lá, de Aham. doutor, eu olhando aquele, achando horrível aquilo. Já nem vi. É. Mas aí, o que que aconteceu? Quando eu resolvi morar no Coqueiro, eu vi que tudo que eu estava fazendo era um horror. Essa arquitetura moderna, essas caixas horrorosas que enchem esses condomínios, que você precisa ser sócio de Sim. fornecedores de energia para poder manter. E é um condomínio, quer dizer, um modismo, um É, maneirismo é, horrível. é, é. Todo mundo tem a casa igual. Todo mundo é a mesmice, né? Ela vai cerebral total, né? Todo mundo produz a mesma porcaria. Que muda o E outra detalhe coisa, é uma floresta e para eles devastam a floresta para construir. construir. Por que na Joatinga, na Gávea, no Juá, os arquitetos projetam as formas dentro da mata, no Rio? E Porque aqui teve um cara chamado Zanini Caldas, que foi receber o doutor honoris causa na França, que teve na minha casa me visitando na década de 70,
um grande nome da arquitetura brasileira, que é um autodidata, que o Niemeyer, junto com o Lúcio Costa, depois resolveram pegar o Zanini e dar um doutor honoris causa para ele. Aqui que nós precisamos tanto de árvores, Pois é, agora o que que estão aconteceu? As emendando as casas do cidades. Zanini eram um grande marco da Joatinga, Hum. né? Incomodando toda a elite dos arquitetos tradicionais do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro tem uma referencial de arquitetura muito legal também em alguns aspectos. Quando eu vi que a arquitetura que eu estava fazendo em Teresina não tinha nada a ver com essa relação climática, e nem cultural, nem coisa nenhuma, porque era a cidade de uma avenida só, Hum. né? Da Frei Serafim? Da Frei Sarafim. Então, em 82, eu fiz a Casa do Joaquim Forte, que foi a primeira asa dela, que se mantém ainda até Lá hoje, no Planalto, no Morro do Uruguai? na Em Ininga. Minga. É, É. A casa aqui. do Joaquim Ele, é uma coisa aqui. literalmente ousada como É, proposta. Agora, imagina você desenhar isso quando você não tinha tecnologia é gás imagem. de computação, de coisa nenhuma, Uhum. para vender um projeto desse para um cara que vendia telha. Espera aí, isso era madeira e telha. Quando eu Madeira e telha. viajava, quando eu viajava nas estradas, tinha uma coisa que me chamava muita atenção, que era carros e carros de madeira que vinham da floresta do Pará, indo para o restante do Brasil. E eu digo, e eu faço arquitetura, eu não estou usando isso por quê? E então a primeira coisa, quando o Joaquim disse, já se eu tenho uma telha para ser lançada em Teresina, que era uma telha plana, Hum. que tinha ventilação por dentro, que eram duas camadas, e eu trabalho com tijolo e eu quero ter uma casa que venda meu produto. Eu tinha um papel na mão, fiz uma dobra de papel, imaginei que eu poderia fazer uma denúncia através da arquitetura, de criar uma situação de sustentação, que tivesse sustentabilidade e que tivesse denunciando. Então, cada pilar da casa era uma coisa das mãos francesas, que você tinha um vão inteiro. Quando você entra na sala, você vê toda a casa da sua real grandeza. Era uma grande sombra, em forma de dois triângulos, sustentada por esses pilares, que os vãos, por conta das mãos francesas, ficavam muito mais com possibilidade de não. Porque tem um limite para a madeira não selar, né? Então, essa casa, o Jorge Lopes foi, que era engenheiro da família, terminou construindo, e ele foi meu engenheiro durante vários tempos em Teresina, como para ter a assinatura do trabalho. Então, a casa do Joaquim, que tem as colmeias nos fechamentos, tem uma transparência, tem uma coisa muito curiosa dessas casas todas que eu fiz. Você gosta do projeto, né? Eu gosto pelo seguinte, ela tem um espaço de contribuição para a cidade, porque ela é aberta para a cidade. Esses projetos todos eram abertos para a cidade. A que eu morava lá no Jockey, que foi meu primeiro trabalho, juntava à tarde, porque tinha Seriguela, Cajá e tinha uns bancos que formavam uma coisa meio escultural contornando. É, não sei se Agora há eu um tenho. muro que nos impede de ver a casa, né? Que é uma coisa horrorosa, né? Porque tem uma coisa também curiosa, que eles acham que dessa forma eles estariam protegidos. O primeiro projeto de Teresina está aqui com a Praça da Graça, que foi onde eu nasci, no primeiro Dia das Mães do Brasil, em 48. Eu nasci dos Correios e Telégrafo. Pode ser normal. Pode. Aí, Você nasceu no prédio que hoje é o Correio Telégrafo. que eram os Correios. Mas por que nasceu lá? Porque não deu tempo depois. Eu não tinha É o pressa. expedito. Eu tinha pressa. Então, a Lá na Praça da Praça da Graça Graça. já com minha interferência, que hoje virou um chiqueiro de pato, de ganso, de não sei o quê, e todo mundo resolveu botar seu quiosque em Mas cima é da que a praça, Praça da Graça sofreu tanta intervenção que ela hoje totalmente destruída. é E o primeiro projeto de Teresina. Olha, nesses bancos se reuniam as babás com as crianças e não tinha ladrão que chegasse que achava que aquele povo que estava ali sentado fazia parte é. da estrutura daquela casa, né? Eu nunca tive problema absolutamente nenhum.
Mas era uma arquitetura literalmente inadequada, apesar de ter todo esse espaço aberto, várias casas. Você lembra da Baú, que depois foi Lembro Matriz Shop? da Boutique Baú. Você lembra da Caixa Forte no centro da cidade, que tinha uns Lembro que foi painéis de madeira maravilhosos em alto e maravilhoso baixo aquele relevo? prédio na Aurelino de Abreu. É. A proporção era linda, a arquitetura era linda. E depois Destruíram, eles fecharam. destruíram. Eu sofri quando eu passei. Por isso que eu te perguntei, porque se eu sou apenas beneficiado pelo olhar, sofro, imagina quem criou aquilo, aquelas formas e vê aquilo. Eu fiz várias casas. Tem outra casa mais adiante, eu não sei que rua é aquela, é a do Clerto, que tinha exatamente esse princípio da. Olha, isso é uma casa do Gerson num É condomínio do Rio de Janeiro. lindíssimo. Essa casa é de 84. O espaço interno dessa casa é algo assim monumental. Pé direito imenso, né? Pé direito duplo, totalmente transparente, vazada. E os móveis também são. Você A que. ambientação toda dentro do princípio de uma coisa mais contemporânea. Aí o Certo. que aconteceu? Essa casa ela foi cenário de 5 novelas da Rede Globo e de uma minissérie chamada Amores Roubados. Quando eu fiz Casa Brasileira, que é uma série do GNT, Uhum. Eu tenho, o, inclusive, você tem? tenho. O Jaime Os fascículos que Monjardim, eu compro. o Jaime Monjardim deu depoimento a respeito por que ele escolhia essa casa sempre como cenário, que era mais área externa, mas em Amores Roubados, que é uma série fantástica, tem uma cena dentro dessa casa com todo o mobiliário dela, né? Quer dizer, o Gerson fazia esse tipo de arquitetura com o olhar às madeiras do Brasil, né? Uhum. Isso é contemporâneo E até depois eu hoje, acho que é cara. temporal. É Totalmente, temporal. Você pode. totalmente. É qualquer época, Qualquer época, não tem como. porque existe uma coisa chamada identidade. É. Agora, quando você faz a casa da praia, você deu essa chave, essa virada de A chave. Casa da Praia foi o recurso das Carnaúba, que era o que eu tinha. Sei. Tanto que a Casa da Serra, quando eu vim para Teresina, eu comprei muita Carnaúba, levei para a Serra, eu não conseguia projetar para mim. Foi a pior sensação que tinha. Eu tinha Carnaúba na casa no terreno da Serra, com 7 cachoeiras, 33 hectares de mata. E eu precisava definir um conceito. Eu tinha feito um projeto para o Freitas Neto, de um restaurante, para ser nas margens do Rio Putim, do lado de cá. Porque o lado de lá não existia nada, Eu sei. praticamente. A cidade acabava aqui, né? É. Ah, eu chamei televisão, toda a equipe, para mostrar o projeto lá em casa, aí veio um processo, não fizeram o projeto, mas esse projeto Mas o serviu processo, porque você não era porque eu não sou. arquiteto, Eu não sou. arquiteto formado, Eu sou muito mais do que isso. mas foi por isso? Foi. Isso me ocorre fazer uma pergunta interessante. Nós estamos no dia hoje, 16. Ontem foi dia do É, arquiteto. O dia que eu recebi minha diplomação é o dia do arquiteto, que é o dia hoje, do aniversário do Oscar Niemeyer. hoje é 16 de dezembro de É. 2025 e ontem Ah, você recebeu o título de doutor honoris causa no um dos auditórios da Universidade Federal do Piauí. certo. No seu discurso, um discurso breve, você disse assim, fugiu da folha e deu alguns improvisos, você disse assim, eu É, penei, eu sofri até que o Piauí me reconhecesse. O Piauí não me dava valor, o Piauí não me aceitava, o Piauí não me... Mas com 14 projetos do Aragão, com a Casa do Fortes e outros projetos, com esses links que você tem com a Olga Caetano, em todo lugar que chega, essa facilidade, essa sorte, que é certamente uma capacidade que você tem, né? De um destemor. Primeiro você tem o que se vê, depois você tem o destemor de fazer os links. Por que você diz isso, que o Piauí não lhe reconheceu? Que porque recentemente. enquanto eu era um cara que fazia casas, né, e Hum. que não tinha concorrência nenhuma, porque os filhos das famílias teresinenses ainda estavam estudando no Rio, era tranquilo para o Gerson trabalhar. Quando os primeiros filhos das famílias tradicionais teresinenses chegaram, eu não sou daqui, eu sou um parnaibano. Havia uma necessidade, mesmo às vezes alguns deles copiando o Gesso, eles
tinha uma preferência. Mas o corporativismo dos arquitetos. Dos arquitetos, não, dos pais desses arquitetos. Porque eu escutei muito isso, o ressentimento dos arquitetos. O Gerson não é arquiteto. É, O Gerson não tem formação. Eu ouvi muito é. isso. E Agora aconteceu uma coisa no meio desse percurso que me deixou incomodado em estar na Teresina tentando fazer alguma coisa por ela. Foi chamado Poticabana. imagino. Era Alberto. Aí foi onde você sofreu mais, né? Porque eu tinha uma Mercedes, eu tinha 3 Mercedes na cidade. A minha era uma marrom 280 executiva, daquelas compridas. Então, quando eu passava, todo mundo sabia que o Gerson estava passando e queria saber, como não tinha película para ver quem ele estava transportando, havia uma curiosidade muito grande, porque havia uma série chamada Bicho Homem, que eu fotografava. Sim, eu me lembro do ensaio. É. Um sinal belíssimo. Tu não tem O Bicho Homem. os nus masculinos, não? Tem, ali é um... Aquele modelo já morreu? Não, morreu não. Mas ele Tá não é mais velho modelo, é um velho agora. Tá velho? Tá com barrigudo e tudo? Tá. Nesse tempo ele tinha o quê? 18 anos, Não, 17? tinha mais. Tinha Tinha mais? uns 23. Mas esse ensaio é maravilhoso. Foi cara. feito aqui em casa. Nessa época, eu era muito amigo e querido do Marcelo Evelin, que morava em Amsterdã. Ainda hoje mora. Não sei, porque faz muito tempo que eu não vejo Um Marcelo. bailarino moderno. Eu ia de férias para casa do Marcelo e uma vez eu estava com todo um material do Bicho Homem, abrimos no chão do apartamento dele em Amsterdã e tinha um diretor de revistas que disse: eu quero publicar isso. Mas o ensaio é belíssimo. Todo em preto e branco. Todo em um preto e nu branco. masculino. Um nu masculino que ninguém fazia E um isso. nu masculino sutilíssimo. Eu fiz É. uma entrevista com um fotógrafo aqui, há Aham. poucos dias, eu resgatei os grandes fotógrafos do Piauí, Quaresma, sobretudo, Aham. e eu falei desse ensaio. O ensaio o Cabeto usava, o Cabeto fazendo moda em Fortaleza, pegava, fazia impressão em camisas brancas, aquelas fotos preto e branca, não ficava uma analógica. É verdade. E eu não sei como não Mas fui os preso. modelos eram lindos. Era É. gente da cidade, era Pois é. filho de clientes, às vezes, entendeu? É. Então, esse olhar Não tinha nada imoral ali. era Era uma de uma questão estética estética. muito grande, É. muito grande. Não tinha. É. Mas as pessoas viam. Mas voltando à questão da Puticabana, quando eu passava na Mercedes, depois que a confusão ficou armada, porque o Alberto perdeu o banco do Estado, elegeram outro para ser governador, e aí imitava o barulho de porca, como se eu tivesse alguma relação política, quando a única relação que eu tinha era de arquitetura. E anos depois, eu fiz um projeto para o SESC, através do Aldeci Cavalcante, para transformar aquele portal, a Puticabana, num portal cultural, onde teria museus. Era a possibilidade dessa cidade ter tido uma coisa fantástica. Um conjunto de obra toda de madeira, entendeu? Toda de madeira. Isso era a Puticabana que o SESC comprometeu a fazer. E aí, Aí boicotaram o Valdeci. o arquiteto projeta as formas e depois não tem o programa para isso, né? Não, foi feito. Isso era museu com cinema, com cafés. Tem uma coisa muito louca em Teresina, que melhorou um pouquinho com aquela ponte, mas olha, o João Claudino com o shopping, tá? O Rio Puti, toda essa estrutura de cá tem hotéis, flats, e tem uma estrutura que não havia a possibilidade de acessibilidade, porque a única ponte que existe é para veículos. Sim. Então, isso era uma ponte de madeira, de eucalipto, toda essa estrutura é eucalipto, altos e baixos relevos, isso aqui é a área de eventos, de show. Eu mantinha a fábrica de alimentos, escola do meio ambiente, parque aquático infantil, piscina de onda, mantinha todas aquelas estruturas que já existiam, literalmente aberto, com seus espaços para ser usados pelos proprietários que pudessem ter seus restaurantes. Aqui era o grande espaço de shows, que já é normalmente aqui perto dessa ponte. Então, você tinha uma relação de pias
de acessibilidade ao rio, que o rio não é visto nem é usado. Não tem integração com o rio, né? Não tem integração com Quando o rio. constrói é de costas para o rio. Já notou Tudo. isso? Tudo. Até lá o polo artesanal, no Puti Velho, Aham. fizeram de costas De para o costa rio. pro rio. Quando o rio é lindo, o rio Puti é muito mais Não, bonito que o aquelas Puti margens de Velho. rios é uma coisa maravilhosa, entendeu? Então, boicotaram o projeto do Sesc. Eu me lembro do tempo. O doutor Alberto foi um dos responsáveis. Era uma revolução Todas para aquelas Teresina. formas saíram da sua cabeça ou o Alberto influiu em alguma coisa? Nenhuma. Ele Não. disse assim, ele disse que eu tinha muita acessibilidade a ele. Meu acesso era livre na casa do Alberto. Eu chegava a hora que eu queria e eu nunca tratei ele de governador. Aquele bar geométrico. Eu chamava ele de Alberto. Ele tinha dito: você é melhor do que Niemeyer. Você é muito melhor. Então, foi uma pena que as coisas não tenham acontecido, virou E aquele ali tem, piqueiro. inclusive, pedra da Piracuruca ali. Tem, Agora, todo piso era pedra de perocuruca, agora já não é Gerson, mais. o que é mais difícil, mais caro, Ainda bem que eles mantiveram o que eu plantei. o que é mais difícil e mais caro de infraestrutura já tem lá, que é aquele dique, aquele Aquilo ali é aterro. um aterro. Quer dizer, É. você pode construir o que quiser ali e está preservado. Mas o ideal, porque inclusive essa proposta minha, a segunda proposta minha era literalmente tudo ser suspenso do chão e que se projetasse para cima do rio, tá? Certo. Suspenso do chão, quer dizer, no Que caso é de uma justamente para enchente, valorizar o rio, né? no caso de uma enchente, você não teria um contratempo, porque você nunca tem como calcular uma possibilidade, um fenômeno natural de uma grande cheia, né? E teve situações de alagamento naquilo, né? Mas a estrutura era toda como se fosse palafita e toda se projetada para cima do rio, para você olhar o rio, que o teresinense nunca olhou para os rios dele. Ali devia ter até um batomuxo ali. Aí o que aconteceu? Eu, cansado de ser chamado e ouvir o barulho de porco, eu digo: eu vou me embora, essa terra não é minha, eu vou para Fortaleza, que eu tenho família lá. É. Montei meu escritório junto à loja do Cabeto embaixo, meu escritório em cima. No começo foi dificílimo, eu ficava, porque você entrar no mercado onde o cearense não abre espaço, não ia abrir para um piauiense. Aí eu virei para. Eu digo: eu não sei o que é que eu faço. Um dia, Olga Creu resolveu abrir umas premiações em São Paulo para arquitetura, decoração, a parte de negócios, era bem amplo, não era só arquitetura residencial. E aí eu vi a propaganda do prêmio, como agora o Bob está fazendo novamente, e eu digo: eu não vou nem participar, eu não tenho chance De ganhar. de ganhar desses paulistas, né? Aí a Olga vira para mim, liga, disse: você não vai mandar nada, não vi nada seu. Eu digo: Olga, eu não tenho condição de participar de nada. Eu estou pensando em chutar o balde e largar essa história da arquitetura. Ela virou para mim e disse: você é doido? Começou a me dar uma injeção de ânimo. Naquele instante eu sabia o que eu ia fazer, eu ia fotografar. Era um projeto de um chalé no Delta do Parnaíba. Eu tinha pouco tempo para resolver e mandar para São Paulo, e eu ganhei o grande prêmio do primeiro trabalho com esse projeto, que é um chalé, né? De uns espanhóis que são donos de 1.200 hectares de ilha. Agora, um detalhe. Para ter isso no litoral da Espanha, o sujeito tem que ser miliardário, né? Não, o que aconteceu? E aqui não. Não, eu andava nu de cavalo nessa ilha. Era a Ilha do Caju, não é? Não, é dos podros. Ah, sim. Aí o que aconteceu? Os espanhóis compraram o projeto, na época foi o Roberto Broda que fez o contato. Eles chegaram com mapas, com várias coisas de decoração da cultura deles, e pegaram o meu trabalho e encheram minhas paredes. Quando eu cheguei para entregar a obra para eles, estava toda decorada. Eu digo: vocês têm ideia do que vocês estão fazendo?
Isso é um absurdo. A cultura de vocês não tem nada a ver com a Daqui. cultura daqui E nem com o projeto. e nem com o projeto. Então vocês têm que respeitar, tirar essas porcarias tudo de vocês e deixar a casa como eu deixei, montada da forma que eles olharam com a arrogância de espanhol, né? Olharam assim, o que esse cara pensa? Quando eu recebi o grande prêmio, Aí mudou tudo. aí foi o máximo, né? Olha, Gerson, uma vez eu estava em Esperantina, numa pensão muito precária, Ah. fazendo show, né? E chegou um sujeito, disse, eu sou secretário de Cultura de Esperantina, o prefeito Zé Ivaldo pergunta se você não quer ir pernoitar na casa dele. Eu aceitaria qualquer convite para sair daquela pensão. Uhum. E era uma pensão assim que você ia no banheiro, tinha muitas moscas, e você perguntava para a dona, essas moscas não saem daqui não, ela dizia na hora do almoço. Aí eu fui Aí, que foi? entrei na casa do Zé Ivaldo, achei a casa linda, reconheci na hora que era um projeto seu, né? É, E aí mais ou menos. é cheio de babassus e tal. É. Aí eu perguntei, Zé Ivaldo, essa casa é do Gerson, né? Ele disse, ele brigou com a Mara, Foi. e aí não tinha fim o negócio, aí a Mara brigou, se desentendeu. Isso que eu ia te perguntar, como é a tua relação com o cliente? É muito... Eu não conhecia nenhum dos dois. Sei. A Mara era irmã do Marciano Prisso, que Uhum. estava ontem, inclusive, no evento. Um evento. O Marciano foi que fez o contato. Ele, um político da Esperantina, ela menina desinformada naquela época, né? Não sei como é hoje em dia. Escorpião, que é encrenqueiro por natureza. Fiz o projeto e eu cheguei para verificar algumas vezes, já estava no outro encaminhamento, ela detonando o projeto. Então, ficou muito difícil. E realmente eu nunca fui na casa depois de pronta. Uma vez, uma amiga minha, a Mary Silva, Uhum. que eu acho que estava por lá, mandou uma foto e disse: Olha, Gé, estou no projeto seu. Eu digo: Sinto muito, mas isso é uma caricatura de um projeto. Isso não é um projeto. Então, tem casas que eu crio relações afetivas com os proprietários que se mantêm nelas, às vezes até totalmente de uma forma bem diferente do que eu imaginava que fosse o projeto. Essa em Sorocaba é aço e é toda branca. Ah, que beleza. E é de 97. Só para ter uma ideia, a volumetria dessa casa, quanta área construída aí? Eu não tenho a menor ideia, porque isso não é uma preocupação minha, isso é uma preocupação do cliente que vai ter que ter Mas você não empregado. tem ideia desse projeto quanta área? Quanto é de área construída, não. Era uma casa que a cliente disse: Eu não gosto. O marido tinha guardado todas as publicações que tinham saído comigo, Olha que coisa linda. Tudo desde pequeno. Architectural Dodge. Ele guardava as publicações, então ele me chamou, eu achando que ele era um pobre fudido. O cara era milionário. Acontece muito isso comigo. Muito. Impressionante. Vão me contratar, É, principalmente no Ceará. E eu pergunto, será que ele tem condição de pagar? é. Aí alguém diz, não, ele patrocina. Aí o sujeito diz, vamos fazer um show de 70 anos do meu pai, 80 anos do meu pai. Eu fiz umas casinhas na beira da praia para minha família aí. Quando eu chego lá é um beach park. Aí eu vou atrás, o faturamento do homem é 1 bilhão. Estou acostumado com a pobreza do Piauí. Você atravessou a serra. Eu ia, Ficou errado, eu né, ia te nessas perguntar, alturas. Jeff, você sabe cobrar? Sempre soube? Nunca, porque eu trabalho com 3 orçamentos para a mesma coisa. O que eu faço no Piauí, no litoral do Piauí, e o que eu faço na Serra tem um preço. Uhum. O que eu faço para o Nordeste tem outro preço. E o que eu faço pelo resto do país tem outro preço. Você é daqueles que fica constrangido de falar em dinheiro e tudo? Eu não gosto, porque Eu não o parnaibano vai ficar incomodado, porque é como se eu desvalorizasse a o que ele mora, que tem minha assinatura, Uhum. né, e que existe situações de arquitetura paralela, por exemplo, eu estou construindo agora na Serra do Rio, que eu comecei com Afonso Aragão na Serra do Rio, e aí tem 2 trabalhos maravilhosos sendo construídos, que tem orçamento totalmente diferenciado, mas é assim, é 1/3 dos grandes nomes da arquitetura que eu faço parte. Uhum. Não sei qual é a minha missão, trago o M na mão, que são de pessoas especiais.
Pronto, nos achamos. Quando você quiser conversar de verdade, longe dessas nós podemos conversar tranquilamente. Obrigado. Eu te adoro. Obrigado.